Questão aqui de geografia, eu vou ler aqui as questões para vocês. No século XIX, para alimentar um habitante urbano, eram necessárias cerca de 60 pessoas trabalhando no campo. Essa proporção foi se modificada ao longo desses 2 séculos. Em certos países, hoje, há um habitante rural para cada 10 urbanos. Ou seja, houve uma transformação de sair do ambiente rural para um ambiente o quê, gente? Um ambiente urbano. Então, houve essa modificação no meio social, né, em relação a esse espaço, né, em que a população vivia. O autor expõe uma tendência de aumento de produtividade agrícola para o trabalhador rural, na qual menos pessoas produzem mais alimentos, o que pode ser explicado sim. E outra coisa, né? Eu falo dessa questão do rural para urbano, mas é que ele fala também, para alimentar um habitante urbano, eu acho que é nem questão de modificação do rural para urbano. Aqui é uma modificação relatada em relação aos meios de produção desse espaço agrícola. Porque, vê só, para alimentar o habitante, né, urbano, era necessário 60 pessoas. Agora, há um habitante rural para alimentar 10 urbanos. Ou seja, houve uma diminuição aí, né, em relação ao tanto de pessoas que estão nesse espaço rural, tanto também pelo fato dessa modificação, né, de onde eles estão, né, do rural para o urbano, como também, gente, a gente observa também pelas questões de quê? Da questão tecnológica, né? Hoje a gente percebe que existe uma interferência muito grande dos meios de produção, das formas de produção, baseado nessas inovações, que são o quê? A tecnologia que aperfeiçoou esse processo de produção, né? E fez com que ela fosse otimizada, fosse melhorada e também fosse mais rápida, assim vai. Então, a gente observa o quê? O que é que gerou esse aumento de produtividade, mas com menos pessoas? Pode ser explicado pelo quê? Então, a gente vai ver. Pode ser explicado pelo quê? O que é que isso explica? Pela exigência, letra A, pela exigência de abastecimentos da população urbana, que trabalham majoritariamente no setor primário da economia. Não é pelo abastecimento da população urbana, não tem nada a ver com isso. Já expliquei já o motivo real. Pela imposição de governos, o governo não teve essa imposição em relação a esse processo de produção. O que houve aí foi uma modificação de aperfeiçoamento desse processo, né, desse meio de produção, né, que ainda, né, óbvio, tem suas falhas, mas isso ajudou muito a humanidade. Por quê? Porque isso gerou, né, uma rapidez e uma maior oferta, né? Uma maior oferta, né, de produtos agrícolas, assim vai, por causa da tecnologia. Pela incorporação homogênea de agricultores às técnicas de hormonização, sobretudo na relação latifúndio e minifúndio. Vê só. Pela incorporação homogênea, você pode até pensar, não, mas veja só, existe uma agricultura em grande escala, né? E utiliza essas técnicas de modernização, sobretudo na relação de latifúndio e minifúndio. Minifúndio não. Mas assim, essa incorporação homogênea, mas ela ainda existe né? Existe também uma forma heterogênea, assim vai. Mas o que de fato fez com que isso aí aumentasse não foi essa homogeneização, foi esse processo diferente, né? Vamos dizer, essa diversificação nesse setor em relação à incorporação da tecnologia para o meio de produção e para o meio de pegar essa produção, né, e assim vai. Então, a dinamização econômica desse setor com a utilização de novas técnicas e equipamentos de produção pela agricultura. Sabe uma coisa que a gente pode até perceber? Deixa eu ver aqui, pelas essas novas tecnologias, o que fez com que áreas em altas latitudes, acima de 66, passassem a ser grandes patrões. Não, isso aqui está falando já sobre a questão da região no globo, latitude. Não, e a gente percebe que muitas produções, né, e também depende muito, minha gente, do que está querendo produzir. Porque, exemplo, tem alimentos que eles são bem mais cultivados
dependendo do ambiente climático que ele está sendo inserido. Então existe também um fator muito de como é esse alimento e assim vai. Exemplo, a China, ela tem uma grande produção de arroz, por causa de questão também, né, cultural e assim vai, também questão do local. Mas vamos voltar aqui para a letra D para a gente entender essas novas técnicas. A gente também precisa entender que o processo de produção de alimentos, ela veio se modificando através de novos conhecimentos, tanto novas técnicas, como se lembra que tinha aquele que tinha no feudo, né? Aquele rodízio, que eu me esqueci o nome, mas tem um nome mais específico, para a questão deles rodarem os alimentos nas terras. Para quê? Para fazer com que a produção fosse mais efetiva, porque quando eles colocavam em um só solo, o que acontecia? Rotação de cultura, se chama o nome. O que acontecia? Ele meio que pegava todos os nutrientes daquele solo e aquele solo ficava infértil e assim vai. Então eles observavam que uma rotação de cultura, onde eles rotacionavam esses alimentos, de acordo também com as estações, eram bem efetivos e ajudavam nesse processo de produção. Então isso é uma nova técnica. Depois veio outra técnica, que foram com alguns equipamentos, né? Com boi traçando, e assim ele foi aperfeiçoando esse processo de produção. Aí depois veio a tecnologia com máquinas mais aperfeiçoadas, com máquinas mais modernas e assim vai. Então tudo isso, essas novas técnicas e esse dinamismo que foi inserido no processo de produção gerou essa possibilidade de ter menos pessoas trabalhando e assim ter mais rápido, vamos assim dizer, essa obtenção do que eles desejavam. Nesse caso, era o cultivo. Então, a gente fica com a letra D, entendendo todo esse processo que aconteceu na agricultura e todo esse processo de avanço e modificações que desde o começo feudal até hoje em dia é perceptível. Quando a gente pensa na letra C ou E, a gente tem que entender que elas generalizam muito, né? E a letra E também leva em conta esse espaço geográfico aí em relação à latitude e tal, que não tem muita interferência com o que o texto e com a pergunta propõe. Então, sempre se ligarem nisso. O que é que a pergunta quer? E identificar a resposta, a letra, que mais condiz com o que a pergunta quer. E é justamente a letra D, certo? Forte abraço e bons estudos.